91, 92 e 93. Na última aula, nós estudamos com vocês os principais conceitos geográficos naturais do continente europeu. Nessa aula de hoje, na página 75 até 77, nós iremos estudar com vocês as principais formas de relevo que tem o continente europeu. Vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos através desse vídeo explicar o assunto sobre relevo e que os alunos da 91, 92 e 93 possam entender a mesma. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, ao você observar esse mapa, nós podemos observar que temos três tipos de rochas. A primeira rocha chamada sedimentar, que é dividida em duas recentes antigas, a segunda metamórfica e a terceira magmática. E ao você observar todo o mapa, nós podemos observar que a predominância de rochas que nós temos no continente europeu são rochas chamadas sedimentares. E aí você pode observar ó, como tem parte aqui, ó, quase toda a Europa é formada de regiões sedimentares. Aí você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, bem nessa localidade onde estou passando aqui, ó, fossas tectônicas, né? Esses triângulos aqui são áreas de atividades vulcânicas que ocorrem constantemente. Então, toda essa região aqui, você vê que a predominância é formada por rochas sedimentares. Aqui nós temos um exemplo de fossa tectônica que nós temos no continente europeu, que é na região do Vale do Rio Tirol, né? É que quando você vai para a Áustria, para essa região, você vai passar por esse Vale do Rio Tirol, que é uma fossa tectônica. Bom, eu levantei para vocês, na página 75 até 77, algumas perguntas, e essas perguntas eu vou explicar para vocês nessa aula. Primeira, formas de relevo predominante na Europa. Segundo, exemplos de cadeias montanhosas antigas europeias. Número 3, exemplos de cadeias montanhosas recentes europeias. Você vê que a número 2 e a número 3, as perguntas são iguais, só que o final dela é antigas europeias e outra recente europeias. Essa é a diferença. Número 4, exemplos de planícies europeias. Número 5, importância econômica dos Alpes Centrais. E o número 6, placas tectônicas. Agora, cada slide eu vou explicando cada uma dessas perguntas. Você pode copiar e grifar no seu livro conforme você achar melhor. Formas de relevo da Europa. Nós temos então, se você observar esse mapa aqui, nós temos um conjunto dessas cores aqui. Ó. Olha, observe essas cores aqui, essas cores de altitudes. Vendo aqui dentro do mapa quais são as principais formas de relevo que nós temos. E se você observar a forma predominante que nós estudamos, que é rocha sedimentar, logicamente, se é rocha sedimentar, nós vamos ter o que? A predominância de planícies. Então aqui nós temos uma grande concentração de planícies, que é a forma predominante do relevo europeu. Logicamente, nós vamos ter então a primeira pergunta. Quais são as formas de relevo predominante na Europa? Você sabe que nós temos 4 formas. Nós temos planície, planalto, montanhas e depressões. Então, coloquei na ordem. Planície é o que temos em grande quantidade predominante na Europa. Depois nós temos regiões de planalto. E por último nós temos regiões de montanhas, como seria, por exemplo, os Alpes Centrais Europeus. Então essas 3 respostas é a resposta à pergunta, a forma do relevo predominante da Europa. Aí, a segunda pergunta, exemplos de cadeias montanhosas antigas europeias. Então, eu quero explicar para você o que é uma montanha. Montanhas são áreas irregulares, né, que estão acima de 1.500 metros a nível médio do mar. E podendo chegar à altitude mais elevada que nós temos, ao Monte Everest, que fica na cordilheira do Himalaia, na Ásia, acima de 8.000 metros de altitude. Mas no continente europeu nós temos o Monte Blanco, por exemplo, o Cáucaso, que são regiões também elevadas, chegando a quase 4.000 metros de altitude. Agora, montanhas antigas. Por que montanhas antigas? Como eu coloquei ali, ó, são áreas que sofreram o processo erosivo. Ela já teve o processo ou através de atividade vulcânica, ou através de terremotos,
né, esse deslocamento das placas tectônicas, então essas montanhas já estão formadas, não precisando mais ter o problema de ocorrer, por exemplo, erosão futuramente. Quais são os principais exemplos que nós podemos colocar? Eu coloquei Alpes escandinavos, mais de 12.000 metros de altitude, os Cárpatos, mais de 2.000, e Cáucaso, passando de 5.000 metros a nível médio do mar. Esses são os 3 exemplos de montanhas antigas. A terceira pergunta nos diz o seguinte: exemplos de cadeias montanhosas, agora tem lá, recentes europeias. Já falei que são montanhas, né? E aí eu coloquei ali, são áreas que ainda sofrem o processo erosivo. Qual o processo erosivo? Através de atividades vulcânicas, como nós temos a Península Itálica, grande atividade vulcânica, que ainda temos essa formação de montanhas, e através do deslocamento dessas placas tectônicas. Exemplo que nós temos, a Cordilheira dos Pirineus. Olha os Alpes Centrais, quase 5.000 metros de altitude, quase, né? E cadeia dos Apeninos. Então, esses são exemplos de montanhas recentes. E Alpes dináricos. Aqui no mapa você pode observar aqueles exemplos que citei. Eu coloquei os dois agora juntos. Olha só, número 1, Montes Escandinavos. Número 2, Montes Peninos. Número 3, Montes Pirineus. Número 4, Alpes Centrais. Número 5, Montes Apeninos. Número 6, Cárpatos. Número 7, Montes Urais. E o número 8, Monte Cáucaso. Ok? A próxima pergunta, número 4. Exemplos de planícies europeias. E quando se fala em planícies, nós falamos o seguinte: são áreas que elas vão ser o quê? Uma região plana, que está ao nível do mar, que é 0 metros a nível médio do mar, até 250 metros de altitude. Região de planície é muito importante, porque sempre, às vezes, é atravessada por um determinado rio, ou é banhado pelo próprio oceano Atlântico, ou mar Mediterrâneo, no caso, exemplificando o mundo europeu. E as planícies é voltado exclusivamente para a atividade da agropecuária. E aí nós temos exemplos ali, ó, planície francesa, né, a planície germânica, a planície sarmática, né, a planície húngara, que são exemplos de planícies. Aí a quinta pergunta são Alpes. O que são Alpes? Então, primeiramente, eu vou dizer o que são Alpes, a importância econômica dessa localidade, e depois nós vamos mostrar no mapa qual a importância dela. Então, eu primeiro coloquei o seguinte: Alpes Centrais serve como um grande divisor de águas da Europa. Então, no mapa que eu vou mostrar para vocês, ela vai ter água que vai para o sentido norte e água que vai para o sentido sul. E depois, essa formação que nós temos é uma formação nival, ou chamado térmica, né? Esse nival, como temos o período do inverno, essas regiões ficam cobertas de gelo, e quando vem o período da estação mais quente, então ocorre o derretimento, formando então os principais rios do continente europeu, que nasce na região dos Alpes Centrais. Então, os Alpes Centrais seriam grandes divisores de águas para a Europa. O poder econômico é a divisão de águas. Aqui nós podemos observar, olha só onde fica essa região dos Alpes, né? Se você observar aqui, bem nessa região aqui, ó, bem na região central, que nós temos, aqui ó, região central, aqui ó, Alpes. Nessa região aqui nós temos o que nós chamamos os Alpes Centrais. Então seria um divisor, né? Esse divisor vai fazer o quê? Vai ter águas que vai para o norte da Europa, abastecer essa região, formando rios, né? E aqui embaixo, que vai para o sul. Então, qual a importância econômica dos Alpes? É grande divisor de águas para o continente europeu, proporcionando rios para a região. Aqui seria a região do vale do rio Tirol, né? A mesma coisa também. A pergunta número 6, o que são placas tectônicas? E placas tectônicas, você sabe que são verdadeiras placas que estão flutuando, por exemplo, no manto, né? E quando elas se chocam, quando é no continente, nós chamamos de terremotos. E quando ocorre nos oceanos, nós chamamos de maremotos. E essa placa tectônica sempre está em movimento porque está flutuando nessa camada do manto.
E a Europa tem muito esse problema relacionado à parte do movimento continente, que são a provocação através de terremotos. E aí você pode observar uma configuração aqui, como as placas tectônicas que nós temos, né? Olha só as placas tectônicas no geral, e ali nós temos a placa euroasiática sendo trabalhada pela placa árabe, pela placa africana, uma empurrando a outra e dando essa formação de terremotos na parte continental. Aqui nós temos as consequências, né, quando ocorre no continente, e aqui nós temos outra consequência quando ocorre, por exemplo, em áreas oceânicas. Okay? Já praticando, o que nós vamos trabalhar nessa atividade? Você vai realizar os exercícios da página 86 do seu livro, 86, nesse número 3 aqui, e vai preencher esse quadro sobre a questão do relevo. Tá? E gostaria que você realizasse essa atividade, porque todas as atividades ela tem um valor de nota de 0 a 10. Então, eu estou observando que a 91, 93, 92, 93 tem muita gente fazendo. Já entrei em contato com a professora Marcele, falando que alguns alunos ainda não fizeram nada. Por favor, corra atrás, porque tudo isso vale nota. Ok? Valeu, galera, por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar você, 91, 92, 93, de cada aluno, de cada turma. Que você possa receber as bênçãos de Deus e possa ser feliz nessa semana que se inicia 27 de abril até dia 1º de maio. Que Deus possa estar presente com você. Dia 1º de maio é feriado, né, que é o Dia do Trabalhador. E aí queremos convidar você para que esteja presente sempre ao lado de Jesus. Vamos orar? Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Muito obrigado por essa aula, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, concedendo saúde, alegria, felicidade, entendimento, e também estenda aos seus pais as suas ricas bênçãos que vêm de Ti, ó bom Deus. Muito obrigado por tudo, em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo nosso Salvador. Amém. Galera, fui, que Deus possa abençoar você e que você possa ser sempre feliz.